Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais de Marco Aurélio, o imperador filósofo, um dos grandes nomes do estoicismo romano. Então, se você quiser entender um pouquinho como é que você junta isso, filosofia, né, na vida de um imperador, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre estoicismo e um dos seus grandes expoentes, que é o imperador Marco Aurélio. Eu vou me entregar na idade agora perguntando se você assistiu o filme Gladiador, né? Gladiador, ele aparece ali no iniciozinho do filme como o pai de Cômodos, e muito diferente do filho, inclusive. Você viu aquele filme, você já tem uma ideiazinha da fama de Marco Aurélio como filósofo, né? Uma pessoa muito profunda e com uma série de questionamentos até sobre sua função como imperador. E Marco Aurélio não era assim um filósofo de várias linhas, ele era um filósofo estoico. E o que foi o estoicismo? O estoicismo foi uma escola de filosofia moral que começa na Grécia Antiga. Ela começa em 334, aí com Zenão, que vive de 334 a 262 antes de Cristo. Zenão, então, ele abre essa escola, ele começa os princípios do estoicismo, e ele faz a filosofia em praça pública, ele vai na estoa, né? Estoicos vem justamente de estoa, que era um prédio, né? um tipo de construção padrão que você tinha nas praças na Grécia Antiga, e que ele ia lá para conversar com as pessoas sobre a sua conduta moral. Para entender o estoicismo, gente, é muito importante entender a época que ele acontece. Nessa época de Zenão, ele considerava que a Grécia estava numa decadência. As pessoas não queriam mais falar de metafísica, elas não queriam mais as grandes respostas, e por isso as coisas estavam aí degringolando. O que ele sugere? Que você tenha um comportamento ético consistente o suficiente para te ampliar a vida e a visão, para que depois você possa ver o metafísico. Por isso que a gente diz que ele é uma escola de filosofia moral. Por quê? Porque ele se baseia, ele aprofunda justamente na parte do comportamento humano, da ética, do que é justo, do que você deve fazer, o que traz felicidade para o ser humano dentro de uma sociedade corrompida, qual é a sua autonomia, diversos assuntos que são interessantes para uma sociedade em decadência. E o estoicismo romano, né, esse é o início, que é na Grécia, o estoicismo grego. O estoicismo romano é justamente quando a República Romana vai entrando em decadência e vai depois surgir o Império Romano. É justamente nessa transição que a gente tem a entrada do estoicismo em Roma. E vai dar muito certo, vai dar muito certo. O estoicismo romano, o estoicismo é a filosofia do Império Romano por excelência. E Marco Aurélio é um dos grandes nomes, justamente já como um ápice. A gente começa aí com Sêneca, com Epíteto. A gente tem vídeos sobre esses dois filósofos, vou colocar o cardzinho para vocês poderem aprofundar mais no estoicismo romano também. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por que será que o estoicismo está tão em moda hoje em dia? Não é? Aqui são vários livros aqui com pegadas filosóficas, pegadas de filosofia moral, e aqui é só um exemplo da quantidade de livros, de assuntos, perfis, canais falando de estoicismo. E olha só, acabei de falar para vocês que ele nasce numa época de crise, depois ele migra para Roma, quando Roma está em crise. E por que será que hoje ele está bombando? Será que é porque a nossa sociedade também está numa crise similar e por isso o estoicismo é uma resposta tão boa para os problemas que a gente vive? Eles vão falar muito sobre o que é o certo ou errado no comportamento, o que é justo, e principalmente como você pode atingir a felicidade humana através do seu comportamento, né? Como que você consegue aprender com o seu cotidiano e se posicionar de forma correta perante a vida. Eu garanto que todo mundo aqui está querendo saber como é. E o estoicismo traz essa resposta. Não é uma receita de bolo,
mas tem princípios específicos que ajudam as pessoas a se posicionarem de forma correta na vida. E é por isso que o estoicismo dá tão certo, porque ele é fácil de entender, difícil de praticar, né? Mas ele é fácil de entender e ele é muito claro, muito prático, muito simples. Não fácil, mas ele não é aquela coisa complicada que você fica lendo, e fala, meu Deus, onde é que o cara vai chegar? Não, ele é muito claro. E eu trouxe aqui algumas partes da obra de Marco Aurélio, justamente para mostrar para vocês como o estoicismo é claro, prático, simples e acessível e pode ajudar muito a gente a se posicionar de forma correta na vida. Então, Marco Aurélio, né, vive entre 121 e 180, ele é imperador justamente depois de Adriano, e a gente vai falar dessa obrazinha dele. Vou deixar o link aqui embaixo, né, se você quiser adquirir, e se chama Meditações, né? Meditações de Marco Aurélio. O que é interessante aqui, gente? Por que ele se chama Meditações? Porque ele não foi um livro escrito para ser publicado. A maioria dos livros, por exemplo, você pega o Sêneca, muitos dos livros de Sêneca são cartas que ele trocou com seu sogro, inclusive, né, com amigos, e essas cartas, depois encontradas e compiladas, montam um livro. Marco Aurélio também não escreveu para ser publicado, ele escreveu um diário. Então, você imagina, o cara é imperador, a pessoa com mais poder no mundo conhecido lá da época, e quando ele ia para as suas campanhas de guerra, ele tinha um diário. Ele entrava na sua tenda ali, né, depois do expediente lá de guerra, e ele ia, então, registrar os seus pensamentos. Por isso que o livro se chama Meditações. E aí você imagina, eu quando peguei o livro da primeira vez, eu pensei assim, eu vou entender o que passa dentro da cabeça de um imperador. E, na verdade, eu entendi o que passa dentro da cabeça de um ser humano, de um filósofo, de uma pessoa preocupada com seu papel no mundo e com seu crescimento espiritual. Então, achei legal, porque se tivesse sido feito, né, para ser publicado, a gente tinha outras abordagens aqui, mas é ele falando com ele, muitas vezes a gente percebe isso, né, à medida que está lendo a obra. E são textos curtos, às vezes são só um parágrafo, 2 parágrafos, justamente nesse esquema de diário, né? Não é um conteúdo que vai por páginas e páginas, até que é um livro, né, fininho. Esse daqui é mais grosso porque ele é edição bilíngue, né? Ele tem a tradução aqui, então ele acaba ficando maior, mas é um livro curtinho também, vale a pena ter do lado da cama na sua mesinha de cabeceira. Vamos dar uma olhadinha, então, do que o estoicismo fala para a gente, o que Marco Aurélio vai começar aqui falando para a gente. E essa é uma das que eu mais gosto, porque é muito prático e eu fico pensando, meu Deus, é desse jeito mesmo. Olha só o que ele diz. Desde o raiar do dia, né, até a noite, o dia inteiro, dize a ti mesmo, hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um insolente, um desleal, um invejoso e um egoísta. E a lista pode andar, né, gente? Essa lista aqui. Ou seja, você vai encontrar toda essa galera hoje. Não ache que o seu dia vai ser perfeito, né? Que você só vai encontrar flores pelo meio do caminho. Não, você vai encontrar essa galera toda. E pense depois, então, que tudo isso lhes ocorre porque desconhecem a natureza do bem e do mal. Então, por que a pessoa é ingrata, intrometida, insolente, egoísta? Porque ela ignora. Olha só que legal, né? Primeiro, a realidade, eu vou encontrar esse pessoal. Só que não vou ficar criticando, não vou ficar perdendo, né, meu tempo criticando essas pessoas. Por quê? Porque elas ignoram, elas não sabem discernir. Ela é egoísta porque ela não sabe que o bem é o bem comum. Ela se engana entre o bem e o mal, por isso que ela fica dessa forma. Você vê que é um lidar com a realidade, mas se posicionar de forma correta. Ele continua. Aquele que erra é também meu irmão. Fomos criados para cooperar como os 2 pés, as mãos, os olhos. Agir uns contra os outros como inimigos é contra a natureza. E aí você fala, poxa, Renata, mas ele guerreou bastante, né? Ele foi lá, os germânicos, né? Ele estava sempre na fronteira. Pois é, mas não é que ele acha que essa postura é a única, né? Inclusive, é a forma de você, ao ter o poder se posicionar de forma mais generosa, né? Ter uma visão mais humana do processo que está sendo vivido e não justificar justamente.
tudo que está sendo feito. Então, olha só que bonito. Quem erra também é meu irmão. E é uma grande comunidade humana, é uma grande família. E eu erro e os outros erram. Então, aquele indolente, aquele intrometido que eu vou encontrar hoje, ele erra porque ele ignora. E eu também erro. E aquele que erra é meu irmão também. Não é porque ele errou que eu vou falar, ah, não, fulano, aquele chato, deixa ele para fora, esquece esse homem. Não, não vou cortar ele. Ele é família, né? Eu tenho que aprender a lidar com ele. E nós somos criados para cooperar. O romano tem muito isso, né? De absorver o que os outros têm de bom. E os homens, e essa ideia é legal, né? Para cooperar, como as mãos, os pés e os olhos. Eu acho bonita essa ideia, né? Dos dois estarem juntos como as mãos, que juntas podem fazer tantas coisas. Então, esse é um exemplo, né, da clareza estoica aí nas palavras de Marco Aurélio. O próximo que eu escolhi aqui, pensando também de que o imperador ele era aclamado para todos os lados, né? E olha só o que ele fala. Tem sempre em mente a rapidez com que as coisas caem no esquecimento e o abismo do tempo passado e futuro. Nota como são vãos os ecos dos aplausos e falta de discernimento dos admiradores e estreitos limites da glória humana, pois toda a terra não é senão um ponto. Ai, gente, eu arrepio, vocês não arrepiam, não? Olha só. O discernimento dos admiradores e estreitos limites da glória humana. E ele, gente, ninguém tinha mais glória do que ele, não. Não tinha. Porque imperador de Roma, o mundo conhecido todo era romano, né? E ele é o que tinha mais glória. O que ele olha e fala assim, tudo bem, eu estou recebendo esses aplausos, mas o que acontece? Eles não valem nada. Não vale nada. Por quê? Porque muda, acaba. Gente, hoje em dia, então, é que a gente vê que ele realmente tem bastante razão. Quantas pessoas sobem, descem, ficam famosas, amanhã ninguém mais sabe quem é, e a pessoa fica lá deprimida porque agora ela não é aplaudida, porque se misturou com essas glórias, né? Se misturou com essa coisa de ser admirado e acha que é aquilo. Ele fala, não, olha como isso é estreito, é muito limitado. A glória é um negócio pequenininho e o ser humano é enorme. A alma humana, essa condição de ser aplaudido é muito pequena. E a gente é muito pequeno em relação ao universo, que ele fala, pois toda a Terra não é senão um ponto. Imagina, quando você estiver chateado com a vida, com algum problema grande, pensa, olha só o que a gente é perante o universo. Nada, é um nada. O que o meu problema é perante o cosmos? É um nada. E isso, ao mesmo tempo que você fala assim, ai, Renata, mas também não sou uma formiga, né? Ao mesmo tempo que pode dar essa impressão, na verdade, liberta. Você olhar como essa adoração, né, como ele fala, como as coisas caem no esquecimento, eu lembrar disso, que esse pessoal que aplaude hoje, amanhã pode não lembrar, me liberta dos aplausos, não é o que eu vou querer. Eu vou querer coisas muito, muito mais profundas, certo? Bacana isso, e se você pensa que ninguém tinha mais glória do que ele, hein? E ele está falando, tudo bem, eu tenho isso, mas isso é muito pequeno, porque a gente, né, no universo, a Terra, não é senão um ponto. Legal isso. Viu? Quando você estiver aí achando que tem problema demais, aí você lembra disso. Então, aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ah, eu quero aplauso, eu quero ser reconhecido. Olha, cuidado, é muito limitado, estreita a glória humana. Gente, estoico, hein? Estoico é danado. Vamos continuar aqui, ó. Faze o que tens de fazer de boa vontade e tendo em vista o bem comum, com deliberação e resolução, e tampouco fantasies demais teus pensamentos. Então, aqui ele está dizendo para ele como é que ele tem que agir, né? Faz o que você tem que fazer de boa vontade. Gente, olha, e de boa vontade, tá? Porque quando a gente vai de má vontade, o negócio dá errado. Quando a gente olha e diz assim, esse negócio daqui tá difícil de fazer, mas porque a gente tá de má vontade. Então, se eu tenho que fazer, pode ser uma coisa que eu não gosto de fazer, não é questão de gostar, mas é a questão de precisar. Tem muitas coisas que a gente faz, precisam ser feitas, e a gente não gosta, se pudesse escolher, fazia outra.
Mas, enquanto eu estou fazendo aquele negócio, eu estou fazendo de boa vontade. Eu estou fazendo de bom grado, eu estou fazendo com uma disposição de ânimo positivo, achando que vai dar certo, dando o meu melhor, tentando me realizar naquilo que eu estou fazendo. Então, faz o que você tem que fazer de bom grado, de boa vontade, né? Sem ficar com resistência que só piora. Aí a coisa que nem era tão difícil assim, ela fica quase impossível, né? Tampouco fantasies demais teus pensamentos. Não deixa o pensamento solto, né? Colocando dificuldade, colocando problema naquilo que tem que ser feito. Aí ele continua, fala pouco e assume poucos compromissos. Aí você fala, é porque Marco Aurélio não conhece a minha agenda. Eu falo, gente, eu garanto que a agenda dele era muito mais importante, estratégica do que a nossa, né? Mas a gente tem isso, não, porque naquela época, imagina como é que eu vou ter pouco compromisso. A ideia aqui é não ficar inventando compromisso que não precisa. Não se ocupar com tantas coisas, e aí a gente conhecendo os estoicos, né, sabe, que a ideia deles é assim, não se ocupe com tanta coisa que afaste você de si mesmo. A gente tem tanto compromisso com os outros, com o trabalho, que a gente nunca para estar com a gente mesmo. A gente não reflete, a gente não sabe os nossos princípios. Por quê? Porque a gente está sempre correndo de um lado para o outro. E falta essa vida interior que o estoico diz que é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, por isso ele está falando, né? Assume poucos compromissos. Deixa que a divindade que está em ti governe um homem viril e maduro. Olha que bonito isso, a imagem, né? Existe um aspecto divino dentro de mim, e esse aspecto divino vai lidar com uma pessoa madura. Ou seja, que fala pouco, que faz as coisas de boa vontade, que pensa no bem comum. Esse é o homem maduro. Segundo Marco Aurélio e segundo o estoicismo. É uma pessoa que ela é forte, né? Ela é viril, ela é madura, ela consegue realizar as coisas no mundo. Só que essa pessoa madura, ela não está aí para o nada, ela está ali sendo direcionada pelo que ela tem de melhor, pelo divino que tem dentro dela. Então, eu coloco essa personalidade forte e madura, eu coloco ela a serviço do que há de melhor em mim, a serviço dos princípios, a serviço do que há de espiritual em mim. Então, esse espírito coordena. E esses dois elementos juntos, nessa dualidade espírito e matéria, se realizam no mundo. Bacana, né? Ai, gente, eu gosto demais de estoicos. Assim se conserva a serenidade de espírito e não se depende da ajuda de ninguém para a tranquilidade da alma. Ó, então aqui é a dica, eu não posso depender dos outros para ser feliz, que é o que ele está falando, a tranquilidade da alma é a visão de felicidade estoica. E se eu faço isso, eu tenho uma serenidade, se eu falo pouco, tenho pouco compromisso, sou maduro, deixo espiritual, papapá, tudo isso que ele falou, eu vou conseguir ser sereno e não vou depender dos outros, não vou depender do meio. E aí ele fecha com a cerejinha do bolo. Devemos ficar de pé sozinhos e não sermos sustentados. Isso é muito importante para o estoico, né? Essa autonomia e de você conseguir se posicionar corretamente, fazer o que deve ser feito, é dar conta da nossa vida, né? Eu dou conta de mim, eu não sou sustentado. Não só, aqui não pense só em questão financeira, dinheiro, onde eu moro, pense psicologicamente também, em termos de princípios, de visão de mundo. Será que a gente tem convicções fortes o suficientes que deixem a nossa alma tranquila? É disso que ele está falando. Será que eu preciso ser sustentado para os outros, pela opinião dos outros, pela glória, né? Pelos aplausos, como ele falava antes? Será que eu dependo disso? Eu tenho que ser sustentado por essas coisas? Ou eu fico de pé sozinho? Se eu tiver que lutar com um princípio, se eu tiver que me posicionar por um pensamento, será que eu consigo fazer isso de forma madura, de forma correta, pensando no bem comum, não só em mim? Então é isso que ele fala, devemos ficar de pé sozinhos e não sermos sustentados. Tem mais dois, gente, segura aí, tem mais dois. Não desperdices o que resta de tua vida em especulações sobre o que se passa na cabeça dos outros, a menos que tenhas um propósito em comum, né? Assim, se você tem um sócio, você vai querer saber o que se passa na cabeça dele.
Mas fora isso, é um desperdício de tempo. Você ficar pensando, o que que fulano está pensando, o que que ele acha, o que que ele pensou de mim, né? Limpa, limpa. Ficar imaginando o que este ou aquele está fazendo e por quê, ou o que estão dizendo, ou pensando, ou planejando, tudo isso só te faz afastar de teu guia interior, de tua razão e de teus deveres. Então, qual é o pior problema? É que é uma estratégia péssima. Você vai acabar perdendo tempo demais e não vai fazer as suas coisas, e não vai ter as suas opiniões, né? Então, assim, estoicismo indica fofoca zero. Especulação zero, zero. A gente não especula sobre o que está acontecendo. A gente procura saber o que está acontecendo, se posiciona corretamente, não fica fantasiando o que está passando na cabeça dos outros. É tipo assim, fulano passa e não me cumprimenta. Aí eu falo, mas também ele está pensando assim, porque ele fez assim, mas ele pensou, ele falou. Aí pronto. Ao invés de você ir lá e perguntar, olha, o que aconteceu, está tudo bem e tal, e resolver a situação, né? É preciso evitar que o fluxo de teus pensamentos se fixe em coisas vãs e sem propósito, especialmente a curiosidade e a futilidade. Meu Deus, acabou com a gente agora, né? Porque a gente é muito curioso, a gente confunde curiosidade com conhecimento, né? Com sabedoria, que a curiosidade ela é sempre superficial, vai pulando de um lado ao outro, a gente nunca aprofunda. E as futilidades, né? Quero ver o que ele acha da nossa programação, né, de TV, de Netflix. Queria saber qual é a maratona aqui, qual o seriado que eu podia maratonar segundo Marco Aurélio. É uma boa pergunta, né? E eu vou fechar, então, com uma frase curtinha e muito profunda, que fala de uma visão muito comum nos estoicos, que é ter a morte como conselheiro. E o que ele fala? Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Essa é hard. E por quê, gente? O estoico, ele trabalha muito a ideia da morte, ao contrário da gente, que hoje em dia evita falar da morte a qualquer custo, né? A gente fala, não, bate na madeira, não fala da morte não, que chama, isso dá azar, né? O estoico não pensa assim, ele pensa que é a única certeza da nossa vida é que ela acaba, e que todos vamos morrer. Se você vai estar saudável, se você vai estar doente, se você vai estar rico ou na rua da amargura, se você está sozinho acompanhado, tudo isso a gente não sabe, mas que a morte vem, ela vem. E por isso eles falam muito, e inclusive acham que ela dá bons conselhos, porque ela põe as coisas em perspectiva. As coisas fúteis, elas perdem o sentido completamente perante a morte, e aí a gente fica mais lúcido. Essa que é a ideia deles, né? E que eu acho que faz muito sentido. Então ele fala, viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida, não é para cair na gandaia, tá? Não é para sair aquele negócio, tem um samba até, né? Que fala disso, que disseram que o mundo ia se acabar, aí a pessoa saiu beijando quem não devia, pegou dinheiro emprestado, gastou dinheiro que não tinha, e o mundo não se acabou. É um sambinha bem engraçadinho, inclusive. Não é para fazer isso, certo? Não é a ideia de, não tenho nada a perder, não é isso. É porque se você pegar o seu dia, como é que você pode aplicar essa frase, né? Se você pegar o seu dia de amanhã, ou a próxima semana, enfim, se você soubesse que era a última semana, será que você estava fazendo aquilo? Não é que você vai largar o emprego não, tá, gente? Não é para largar o emprego não. Mas é assim, porque o emprego eu preciso dele para sobreviver, né? Que eu tenho plano de não morrer essa semana. Mas ele vale a pena? Será que ao invés de estar ali discutindo com uma pessoa, eu não estaria tentando me dar bem com ela? Será que ao invés de ficar recusando o convite dos amigos, será que eu não ia querer estar perto deles? Se eu soubesse que o meu tempo está acabando, será que eu não ia aproveitar para resolver aquele problema que eu tenho com um parente, com um familiar, com um amigo? Entende? Será que eu ia estar me preocupando com picuinha se eu soubesse que eu só tenho a próxima semana? O que tem valor, né? Aí não é para jogar tudo para cima e só o que tem. Não, mas saber na nossa vida o que tem valor e o que não tem. Por quê? Porque a tranquilidade é muito uma questão de prioridade, saber o que é prioritário e o que não é. Para saber onde você põe a sua alma, a sua atenção, a sua felicidade e onde você não põe. E a morte ajuda a gente a ter essa clareza de pensamento. Gente, os estoicos são muito legais, não são?
Essas são, então, algumas frases do livro Meditações aqui de Marco Aurélio que eu trouxe para vocês para mostrar um pouco da filosofia estoica, né, romana aqui nessa figura, e que eu espero que ajude você a se posicionar melhor dentro da vida e que a sua parte espiritual possa dirigir uma personalidade cada vez mais madura e feliz. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.